nada muito sempre viajando com musical. Todos os musicais que eu fiz ficaram em São Paulo. E aí, o Pedro Henrique, ele já fazia dublagem, ele dublou um monte de coisa. Ele é talentosíssimo. E ele me indicou pra um job que precisavam de meninas entre 16 e 19 anos aí, pra uma princesa da Disney, que talvez viria. Uma indicação de pessoas pra fazerem o teste. Ele falou, olha, ela não tem idade, mas tem esse vídeo dela aqui cantando, vê se você gosta. Que, inclusive, o Nando Valverde, que fez a direção musical, lindo. Ele faleceu, mas tenho muito amor por ele, eu sempre falo dele nas entrevistas. E ele me escutou, ele falou assim, vamos fazer esse teste. E aí eu fui, fiz esse teste, que era pra uma princesa Moana, não sabia quem era Moana. Uma tal Moana, Uma né? tal de Moana aí, da Disney. Eu sabia que era grande, porque era um filme da Disney chamado Moana. Eu estava fazendo teste para Moana. Falei, opa, peraí, é interessante. Mas até aí, não sabia o que era. Aí eu fui e fiz sem pretensão alguma, Quantos assim. anos? 13. 13 aninhos. E aí eu fui, fiz esse teste, 30 minutos cantando. Eu saí super confiante do canto. Falei, yes, arrasei, tá tudo certo. Peguei o trabalho. Aí fui pra parte de dublagem. Nunca tinha dublado. Fiz com o Rodrigo Andreato, que é um grande diretor de dublagem também. E ele é o mestre do Poker Face. E aí, às vezes, eu não sabia se ele tava gostando, se ele não tava. Eu nunca tinha dublado. Ele me perguntou. Ele falou, você já dublou antes? Eu, não. Aí eu falei, acabou aqui já pra mim. Não tem Minha carreira acabou de novo. Acabou de novo, vou ter que me aposentar de novo. Não aguento mais. Eu tava assim. Juro. E ele, cara apática, assim. Não, ele é muito assim. E ele tem uma voz colocada. Ele fala com uma calma. E aí eu falei, meu Deus, ele tá me odiando. Eu tinha certeza que ele me odiava. E aí, fiz esse teste. Demorei horrores. Na minha cabeça tinha sido péssima, assim. E eu nunca tinha Como dublado. é que foi o teste? Foi uma cena... essa cena tem no filme, né? Que é uma cena que... Eu acho que quando a Moana descobre que o Rei tava no barco. Ela tá no meio do mar. Obrigada. Ela tá no meio do mar já. E aí tá lá o Rei. Ela, Rei, meu Deus, não sei o quê. E aí ele surta que ele tá no meio da água. Enfim, quem assistiu o filme sabe a cena que eu tô falando. Mas essa cena não existia ainda, não era animada. Então eu ouvi a voz da Auli Carvalho, que fez a voz original. E eu vi uns rabiscos, assim, do que possivelmente seria a cena. E foi quando eu fiz. Assim, eu ouvia, eu imaginava, mas eu não tinha muita experiência do que seria a dublagem. Então, eu fiz o que, pra mim, estaria bom, assim, sabe? Você criou a voz da personagem ali na hora ou você já foi um pouco pensada já, como seria? Não, eu fui muito... assim, pra esse teste, sabe? Falaram, dublagem, como assim? Eu não sabia, eu tinha zero informação sobre isso também. Foi a mesma coisa que eu fazendo teste pro Rei Leão, assim, de não tenho ideia como isso funciona. Então eu cheguei assim, princesa, dublagem, Disney, vamos. Aí eu fui fazer a cena, ele falava uns termos técnicos aí que eu não sabia, morria de vergonha. Ele falava, você sabe o que é isso? Eu, não sei. Ele ia me explicar. E aí eu sei que eu demorei, tipo, era pra demorar 30, deve ter demorado 1 hora. E eu saí meio bolada, assim, eu falei, foi horrível. Mas, assim, bolada daquela coisa de, fiz um trabalho ruim, mas nada muito, perdi o trabalho da minha vida, sabe? E aí minha mãe também olhou pra mim e falou, esquece isso aí, tipo, não vai. Tá tudo certo, né? Pois é. E aí, 3 meses depois, gente, 3 meses depois, eu fui receber a resposta de que eu seria a princesa Moana. E eu lembro que eu tinha até esquecido. A perna ficou fraca, né? Eu esqueci que eu era Moana quando eu recebi a notícia, então eu fiquei assim, Moana? O que é isso? Eu falei, Moana, o negócio mãe, mas... mudou a vida dela. E ela, que Moana, gente? Então, na hora, ela falou, você vai ser a primeira princesa polinésia da Disney, não sei o quê. Minha mãe me ligou, eu tava em Garça. Tava em Garça com esse curso também, Sani Arts, tava fazendo shows, assim, aleatórios da vida. E aí ela me liga e fala, vai ser a primeira princesa, não sei o quê. E eu, tá falando do quê? Essa mulher doida, gente, tipo... E aí depois ela me explicou e eu lembrei, eu falei... Aí, sim, a perna tremeu, o coração acelerou, comecei a suar frio, queria contar pra todo mundo, mas não contei pra ninguém. E aí eu comecei a pesquisar no Google pra ver se já tinha mais informação, e já tinha a animação da Moana, finalmente eu vi a cara da Moana. E aí eu vi a cara, eu vi o trailer, trailer não, mas assim, os pequenos teasers que vão lançando, assim, eu falei... Aí clicou, o que seria Moana? E aí, nossa, aí eu chorei depois, né? Comecei a chorar, assim, muita emoção, muita gratidão. E a gente começou a gravar o filme, assim, 1 mês depois da notícia.
quanto tempo você levou dublando? 3 meses. 3 3 meses dublando. 3 meses. Quase todo dia, assim, Sim, no todos estúdio. os dias. Mas levei 3 meses porque eu era jovem, muito jovem. Então eu não podia ficar mais de 3 horas no estúdio. Então, foram 3 horas de gravação, vai pra casa. 3 horas de gravação, vai pra casa. Uhum. Mas era todo dia. Então foram E todo como dia. que era a direção, assim, vocal? Principalmente em, sei lá, em parte de grito, de parte de reações, Gostoso. assim. Reação é a minha parte favorita de dublagem. Eu amo os... É que você chegou sem noção do que fazer, né? Então, Pois é, eu lembro que imagino que você foi bem direcionada. a primeira cena que pediram pra eu fazer é a cena que a Moana tá pulando de uma pedra alta, assim, ela tá tentando pular pro barco do Maui, que tá, tipo, na água, assim, e ela cai de cara na água. E ela dá um mega grito. Mas o mega grito é um grito de guerra, assim, que dura, tipo, uns 15 segundos. E eu lembro que eu tava muito nervosa, minha mão tava suando, assim. E aí eu lembro que eu olhei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, vamos deixar essa cena por último? Ele falou, tá bom. Aí a gente trocou a cena, a gente começou por aquela cena que ela bate o barco, tá na areia. E aí já começava com ela saindo da areia, assim, ela fazia um... E aí eu lembro que eu comecei a fazer isso também no estúdio, eu repetia os trejeitos dela, e ela... Os peixes fazem xixi aí, todo dia, sabe? Eu lembro das falas, assim, direitinho. E aí eu fui acostumando depois disso. E a última cena que eu fiz foi esse berro, foi o grito. Porque ele deixou por último mesmo e foi uma delícia fazer. Aí você já tinha tava 3 meses de desenrolada treinamento. Pois é. E aí eu dei o meu melhor berro e acabou. E eu comecei a chorar no estúdio também, porque tinha que me aposentar mais uma vez. Brincadeira. A terceira aposentadoria dela. Pode ir comendo se você quiser. Pode Eu sei que você vai, fica à vontade. Sabe que eu percebi que eu pulei